Atenção, vamos começar mais uma live maravilhosa. Amo muito live. Aí, a Gláucia logo de cara, já é a primeira a entrar. Primeira, calma, Gláucia, calma, que eu já vou te mandar o convite agora. Não só para você, mas para Jéssica também, que vai fazer o papel de interpretar, né? Libras. Libras, Libras, Libras. Vamos lá, a galera também tá entrando, muito legal. Enviando o convite para Jéssica, já e de enviar para Gláucia. Agora é só vocês aceitarem. Deixa eu tirar esse fone. Olha a Jéssica presente aí. Oi, Jéssica, tudo bom? Vamos começar mais uma live. A Nina também está entrando aí para falar um oi. Pode falar um oi, viu, Nina? Escreve aí. A gente vai fazer uma live interessante aí com a Gláucia, psicóloga. Chegou o convite para você, Gláucia? Vou mandar novamente aqui, ó. Às vezes ele chega melhor. Faz tempo que a gente não se vê, né, galera? E aí, Nina, você fez fight hoje? Você fez aula de yoga, né? Porque funcional, eu não te vi. Então, quero saber. Deixa eu ver aqui, a Gláucia mandou o convite. Aceitei, Gláucia. Boa. Vou aceitar seu convite aqui. Oiê, E aí, Gláucia, tudo bem? tudo! Muito obrigado pelo Boa. convite. Vamos nessa. Vamos fazer um bate-papo aí legal, porque eu adoro criar esse tipo de conteúdo, porque é o que eu falo para o pessoal, né? Que a revolução digital é uma coisa que a gente tem que entender que já está para mais de 10 anos que está acontecendo aí no mundo, e já é uma coisa que de fato é uma revolução, né? A parte industrial hoje já está ficando 100% digitalizada, né? Então a gente tem que se profissionalizar cada vez mais com isso, né? E cada um desses canais de comunicação, eles chegam a pessoas diferentes, né? E a gente que estuda a área da saúde, né, Glaucia? Psicologia, educação física, a parte médica, tudo, a gente sabe que o momento que a pessoa ela muda de vida é sempre muito, sabe, muito impreciso. Às vezes é com uma palavra que a pessoa ouve aqui, 5 minutos que ela ouve, porque essa live, né, galera, já desde já eu deixo claro que ela fica gravada na minha bio, que é a página do Instagram aqui, é só você procurar ali, né? E depois vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Então vocês podem assistir 5 minutos, 10 minutos, pode assistir a live inteira. A gente cria um bate-papo aqui com perguntas pré-definidas para deixar também, né, com conteúdo bem enriquecedor. Então eu acho muito legal porque a vida das pessoas elas mudam, né, muito rapidamente com essas frações, né, de segundos, às vezes ouvindo uma pessoa que você sempre achou que vivia de cara fechada, como é o meu caso, né? Eu sou personal, né? Então eu sempre tenho um estilo mais quieto, né? Mais sério. Então todo mundo, na hora que vê uma live, na hora que vê um bate-papo, fala: mano, eu nunca imaginei que você era essa pessoa que falava dessa forma como você falou, né? Então, para isso que serve isso, galera. Então compartilha bastante. Hoje eu convidei a Gláucia, que eu sigo ela nos seus conteúdos, né, que ela posta. São conteúdos assim bem customizados dentro do trabalho dela, né, dentro do foco dela, que é a terapia. E a gente vai abordar até temas mais específicos da terapia, são as prioridades no nosso dia a dia, né? E eu convidei ela e graças a Deus que ela aceitou, né? Porque vai que ela não aceitasse, né? Bom, mas a gente vai fazer, antes de tudo, galera, aquela apresentação rápida, sabe? Uma descrição, autodescrição. Autodescrição é para o pessoal que tem um pouco de limitação visual, né? Que muitos, né, já deixaram feedback, que assistem, que ouvem a live
E é muito importante fazer isso, porque situa, sabe, a pessoa em todo o contexto. Para nós é muito simples de fazer, né? Mas para eles é muito importante de ser feito, né? Como também a nossa parceira, a Jéssica e todo o time, né, de intérpretes de línguas de sinais que torna esse conteúdo acessível também para toda essa galera que tem um coração assim que não cabe dentro deles. Essa classe não cabe dentro deles, o coração deles, tá? Então eu, Lucas, sou branco, branquinho. No caso hoje aqui nessa live estou mais rosa do que branco, né? Tenho uma barba, né? Castanho, escuro, bem compridinha no rosto inteiro. Sempre estou de boné preto em grande maioria das vezes, né? Das lives. Camisa preta também, né? Porque é uma coisa que eu adoro também, a cor preta. A minha paleta de cores é impressionante, ou é branca ou é preta. E eu estou aqui na minha biblioteca, no meu escritório, na minha casa, onde tem um fundo, né, marrom, né, que é uma biblioteca mesmo, onde tem umas estátuas, uns livros, né, e também, né, uns negócios diferentes, assim como umas máscaras de paintball e tudo mais. A Jéssica, que é a nossa parceira, eu vou fazer a autodescrição da Jéssica, né? Depois a Gláucia faz a dela. A Jéssica, por exemplo, é morena clara também, cabelo preto, bem preto mesmo, cabelo longo, sabe? Um cabelo bem escorrido, bem liso, né? Bem bonito o cabelo dela. E ela também está sempre de preto, por incrível que pareça. Eu acho que é para manter, né, manter o time, a cor do time. E a parede de fundo dela é verde para ficar mais visível, né, para a galera que tem esse acesso, né, com a tradução, né, com a interpretação das línguas, né, de sinais. E a Glaucia vai fazer a autodescrição dela, porque eu não quero ser indelicado. Então, faça, Glaucia, faça a sua apresentação curtinha para a gente começar esse Tá bate-papo bom, maneiro. tá bom. Boa tarde, primeiramente. Obrigada pelo convite, Lucas. Bom, eu estou hoje, sem combinar, viu, pessoal? Mas estou de blusa preta, um casaco amarelo. Estou no meu consultório. Esse ambiente tem atrás de mim uma parede, cor mais ou menos rosé, com dois diplomas. Ao lado esquerdo tem um abajur, que eu gosto muito, que eu acho que reflete um pouco da calmaria, desse ambiente tranquilo. E estamos aqui hoje para trocar com vocês. Pô, muito legal, Glá. Obrigado por você ter aceitado novamente aí. E Eu que assim, agradeço. galera, é um bate-papo bem descontraído. Eu, desde já, quero saber sobre esse tema, porque é um tema também, assim, que tem muita coisa que infere, sabe? E eu quero saber como eu posso, assim, melhor poder definir as minhas prioridades do dia a dia. Como que eu posso olhar para isso, a partir da onde que eu olho para isso, né? E eu quero saber de você, Glá, como que você aborda isso, essa questão inicial, né? De como definir, né, essas prioridades aí por parte dos seus clientes, né? No dia a dia. Então, a palavra prioridade, ela traz para a gente muito a sensação de dever, né, também, porque não deixa de ser um compromisso. Entretanto, eu começo a dizer que se não há uma identidade pessoal, é difícil você estabelecer as suas prioridades. Quem nunca ouviu aquela frase que diz, quando não se sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve, né? Então, eu acredito que não só na terapia, mas assim como o Lucas, que exerce o seu trabalho como educador físico, é necessário realizar aí algumas metas, né? E essas metas, elas precisam, de repente, não somente ser a longo prazo. Eu acho que isso quebra bastante o paradigma de que a gente precisa ter muitas coisas a longo prazo. Não. Às vezes só para amanhã já tá bom. E amanhã eu faço para depois. E assim vai se tornando um hábito que a gente também vai falar por aqui. Não, muito legal você ter falado isso, porque a gente, por exemplo, fica muito perdido, né, por causa da nossa cultura, né, no Brasil. E a gente às vezes não sabe para onde olhar. Muitas vezes eu conheço amigos, profissionais da área da saúde que já estão na terceira formação da própria área da saúde e a gente sabe que precisa ser trabalhado
não tô com cunho de julgamento, às vezes é só uma observação, sabe? Porque eu acho que todas as pessoas podem se formar em várias áreas, né, acadêmica, que sentirem vontade, né? Mas é saber se isso está sendo saudável ou não, né? E observar isso que a Gláucia falou, né, das metas a longo prazo, a curto prazo, né? Porque as áreas em si são um mundo, né, De Gláucia, em si, né? possibilidades. E às vezes a gente não deu nem tempo de colocar, né, essas metas de curto prazo, de longo prazo, por causa que às vezes a gente não tem um profissional, né, da psicologia para estar conversando, para estar alinhando, né, esses pontos e sabendo o porquê que a gente está mudando tanto de área, o porquê que a gente está ficando estagnado, né? E assim, né, outras coisas até mais. Ou porquê que a gente está ficando, né, que eu já passei muito por isso, e ficando extremamente exaurido, né? Trabalhando praticamente 24 horas, né? Então, eu acho muito importante a gente aprender a qualificar isso, né? Saber o quanto que é importante aprender a qualificar. E no caso, como que você faz assim para ensinar a galera a aprender, né, a qualificar essa questão de prioridades, do que é urgente, do que não é urgente na vida, para estar trazendo mais facilidade? Aqui comigo inicia uma decisão já, né, de uma prioridade no momento, que é fazer a terapia. E a terapia, já aqui quebrando como falamos sobre às vezes percepções que temos, né? A terapia ela não é só para quem está passando por problemas específicos, mas também é. E às vezes decidir iniciar a terapia pode ser inclusive para reorganizar, né? Porque a nossa vida ela é o 360 graus e às vezes a gente está caminhando somente por metade dele, um quarto, e isso vai gerando frustrações. Então, eu falo que a decisão inicial de estar aqui já é uma prioridade. Então, é investir um tempo, né? Eu falo que investimos tempo financeiramente, investimos esse tempo realmente de estar aqui, de às vezes escolher isso, né? E algumas pessoas chegam para mim com ansiedade, depressão, realmente todas essas questões na saúde emocional abalam as decisões a serem tomadas. Então, eu preciso emagrecer, mas eu não estou fazendo exercício. Eu preciso comer direito, mas eu não consigo porque eu estou ou com compulsão alimentar ou não estou comendo. O que isso infere para mim, né? Que eu preciso olhar para a tríade humana, que é a mente, o corpo e o espírito, e alinhar tudo isso. Então a gente caminha, né, de acordo com a condição do paciente, e aí a gente vai aqui trabalhando as possibilidades. Olha, eu preciso emagrecer, eu preciso trocar de trabalho, meu relacionamento não tá bom. Peraí, mas o que hoje é mais importante, né? O que está fazendo sentido na sua vida? Então vamos colocar que seja a relação, né? A relação está abalando a vida, né, física, os exercícios, porque desanima a gente e a gente sabe que a motivação, por mais que ela nasce conosco, né? A gente precisa estar sempre olhando para ela, para onde está os nossos a nossa emoção para a motivação vir, né, e permanecer. Então, daí a gente fala, olha, o relacionamento não tá bacana, por isso, você já pensou assim? E vamos quebrando também um pouco daquele olhar que era muito, né, focado. E aí você começa a mostrar que as outras partes da vida talvez fossem mais urgentes. Então, é realmente abrir um mapa aqui, né, e ao longo da caminhada ir mostrando pouco a pouco realmente o que de fato é importante para a pessoa, né? É legal, né? Porque a gente também tem que entender, né? E isso vai conseguir muito com a ajuda do profissional, né? A saber pegar o objetivo em si da pessoa, né? E trazer a realidade, a luz da realidade para esse objetivo, para poder nortear, né? Essas questões de prioridades, né? Porque muitos objetivos mudam, né? Às vezes é uma pessoa que está extremamente obesa e ela urgentemente precisa focar nisso, né? Às vezes para fazer uma cirurgia que, se ela não fizer, ela pode estar correndo ainda mais risco de vida, como também outras coisas, como, por exemplo, vida de concursos. Vamos trazer
um ponto interessante aqui, bem diferente. Vida de concurso. Muitas vezes um concurso, né, que a gente vai prestar, né, é concurso que a gente sabe que se a gente, às vezes, de imediato, fazer uma imersão muito forte para estudar ele, já tem concorrência muito grande, né, que está estudando para esse concurso desde os 10 anos de idade. E a gente está começando, às vezes, com 25, né, com 30. Então, trazer esse norte aí por parte do profissional, eu acho muito legal, né? E o mais difícil de tudo é aprender a dizer não, né, o Gláucia? É como que eu vou dizer não para essas coisas, porque às vezes tem muita coisa por trás, sabe? Que aí eu preciso da ajuda do psicólogo para entender. Porque às Até porque vezes o querer determinado cargo ou emagrecer está vinculado, né, a coisas que a pessoa precisa entender que às vezes é ilusão na mente dela. Como, por exemplo, o próprio ligar para a opinião dos outros, sabe? O próprio, tipo, ser meio que coagido, né, por uma determinada classe social para que você tenha aquele cargo, né? Ou então não precisa ser por uma classe social, às vezes pressão familiar, sabe? Para você ter determinado cargo. E a figura de pai, de mãe, de sociedade, isso, nossa, é bem complicado. E tem que saber dizer não. E saber dizer não, né? Com a ajuda do profissional. Como que, por exemplo, você dá de dica para a galera assim, aprender a dizer não, começar a limar as coisas, melhorar as coisas assim, deixar mais claro. você sabe que para essa pergunta, eu parto do pressuposto de que nós precisamos saber o que a gente quer para a nossa vida, né? Uhum. E maior do que isso e melhor é dizer o que eu não gosto. Porém, é muito difícil, muitas das vezes, se a gente for parar para pensar, é igual lá no colégio ou em entrevistas, quando perguntam qual que são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. É claro que a gente sempre vai tentar falar sobre coisas boas, mesmo no negativo, né? Mas é importante nós, de fato, identificarmos, né, as nossas características. E eu não acredito, enquanto profissional e enquanto ser humano, que isso vem ao léu, né? Assim, que, ai, olha, eu sei sim, porque eu até postei esses dias. Quanto mais você diz saber sobre você, menos você sabe. Porque você está justificando o tempo todo aquilo que eu sei, é isso, é assim. Não, porque eu sei que eu tenho que emagrecer. Tá, mas para isso você vai ter que abdicar de talvez uma vida tão grande socialmente. Você vai ter que dizer, olha, amigo, eu não posso hoje porque, né? Ó, vamos beber. Olha, eu não vou beber cerveja, eu vou beber água. E talvez essas questões vão trazer, né, para você incômodos. E os incômodos, eles paralisam a nossa vida, né? Porque, de certa forma, todo mundo quer e idealiza uma zona de conforto, que na verdade não tem nada de conforto. Então, para aprender a dizer não, você primeiro precisa entender quem você é, né? A base do que você acredita que as coisas aconteçam na sua vivência. Então, dizer não muitas vezes vai trazer a impressão de magoar o outro. Só que aí é aquela dualidade: você magoa o outro e não se magoa, ou também acaba se magoando, né? Então é muito importante, antes de saber dizer não, você criar a sua identidade. Então eu gosto de rosa, gosto de azul e amarelo. Ah, não é porque eu não gosto do azul que eu não posso utilizar, mas o azul fica em terceira, quarta opção para mim, né? Então, de final de semana eu gosto de fazer um passeio no parque, né? Ah, mas meu amigo chamou para uma festa. Olha, mas eu gosto mais disso, então eu vou priorizar esse momento que eu tenho, que para mim é leve, é gostoso. Então, eu acredito que essa percepção de si mesmo, ela vem de algum esforço, e esse esforço é pertencer aos momentos, conhecer ter mais, né? Uhum. Esse estado de presença hoje que é tão vendido, né, para a gente educar na gente, né? Eu acho também muito legal a gente começar a desenvolver isso. E assim, como lidar com essas mudanças, né? Porque as mudanças, elas também são muito bruscas, que elas acabam acontecendo. E como que você procura fazer sempre isso? Das Pois é, eu mudanças? falo que a mudança, ela vem desde quando a gente sai ali do útero da nossa mãe, né? Freud fala que a partir do momento
que nós fomos colocado ali para fora, né? Nós, enquanto humanos, né, de uma forma inconsciente, entendemos que somos já jogados ao mundo e já estamos lidando com as frustrações, que é ter ali uma questão de limpeza incômoda, ter o choro, ter um frio, ter um movimento diferenciado, não se sentir mais no gostosinho que a gente fala, né? No quentinho, no protegido. E aí começam as mudanças. Então, imaginamos muitas vezes que as mudanças são só de relacionamento, de escritório, de consultório, de amizade, né? Mas na realidade começa no mínimo, né? Então, lidar com mudanças já começamos a vida assim. E muito provavelmente com muito choro, né? Que é quando o bebê coloca ali o seu sentimento, né? Que conhece, que vai saber no momento. Então, para que a gente possa entender essas mudanças, é necessário também sentir dor, né? Porque o ser humano ele não está adepto à dor e muito menos, né? Eu acho que ninguém quer sentir dor, né? E o incômodo ele é completamente importante nessa fase, porque as transições elas acontecem do 0 aos 8 anos, você tem um ensinamento que é sobre caráter, o que é certo e errado. Dos 8 aos 12 anos, você tem uma transição sobre percepção de si mesmo, corpo, hormônio. Dos 12 aos 16 anos, mais ou menos, a gente já tem outra transição, que é partir, né, de um lugar nosso que começa a ter desejos, começa a ter decisões por si mesmo, começa a ter vontades próprias. Ou seja, estamos sempre em grandes transições, né? Porém, se a gente se apegar, né, naquela única momento que eu vivi, que foi bom e que eu quero viver aquilo, dificilmente você vai ter uma aceitação para algo novo, né? Então eu costumo dizer que, através até de uma frase de Rubem Alves, que ele fala que a nossa percepção de um lugar, se você amou muito, ai, nossa, eu gostei muito, eu frequentava aquele lugar, independente do que. Se você voltar nesse lugar com o mesmo pensamento e querendo sentir as mesmas coisas, não volte, porque esse lugar não pertence mais naquele momento. Não é mais a mesma coisa. Então, nós tememos muito a querer mudar, mas querer que continue igual internamente. Ou seja, entenda, né? Você que está aí nos assistindo e queira fazer uma mudança na sua vida, primeiro aceite aí, né? Que você vai passar por um luto, uma ruptura, um momento de dor, né? Às vezes mudar pode ser que seja muito positivo, mas às vezes para chegar no positivo você vai ter que passar por esse incômodo. Ter essa compreensão ela é bem complexa, né? Tem uma frase também que eu ouço bastante, né? Que é: se você quer sua liberdade, prepare-se para a guerra, né? Que ela é uma frase mais militarizada, né? Pelo meio que eu frequento, mas também faz muito sentido com isso, né, Glaucia? De você entender que a vida ela é conflitos. E é conflitos constantes, seja micro ou seja macro. Você não vai ficar isento de conflitos, Não. né? A sua mente pode até camuflar, falar para você: olha, eu estou vivendo uma vida tranquila na minha casa, mas vai ter conflitos de qualquer forma, tá? E principalmente quando a gente chega em momentos diferentes da nossa vida, né? Porque a gente acha que a gente está satisfeito nesse momento e que a gente vai ficar eternamente satisfeito. Às vezes passa anos, a gente chega em outras décadas de nossas idades e a gente aí se depara com um passado nosso totalmente, às vezes, improdutivo, né? Que a gente poderia ter conquistado N habilidades, né? Para determinado momento que está vivendo atual, né? E, infelizmente, tipo, abdicou de tudo. Às vezes, né? Por querer curtir 100% os prazeres da vida, né? Porque a gente sabe muito bem que os prazeres da vida eles são muito importantes para nós, né? Mas volto a dizer, se você quer liberdade, seja política, seja geográfica,
Olha, até os termos utilizados hoje no mundo digital, eles deixam isso ainda mais claro. Geográficos, fronteiriços, todos habilidades, né? Habilidades, habilidade linguística, às vezes de você se desafiar em estudar uns dois, três ou mais idiomas, que é o que, por exemplo, eu coloquei como desafio na minha vida. Eu já estou para mais de 3 anos fazendo isso. As coisas vão mudando, a gente vai se ajeitando. No começo é tudo muito difícil, porque é um mar de novos hábitos, né? Mas é um desafio que você sabe que, meu, faz sentido. Tá pesado? Tá pesado, mas faz sentido. E aí depois tudo que era extremamente difícil fica extremamente, tipo assim, meu, engraçado, porque você tá preparado. Você tá preparado. Eu falo Então isso é muito que legal que é você falou. elevar o seu nível, né? E quando nós elevando o nível, quando você decide fazer alguma coisa que, mesmo sendo difícil, na maioria das vezes, né? Hoje mesmo na aula eu tava, o Adalto acabou de entrar aqui e aí eu falei, nossa, eu não dou conta, não dou conta. Ele falou, não, mas você tem que se superar, né? Praticamente falou assim, mas ele falava, vai, vai, vai. E às vezes a nossa mente ela sabota a gente, né? Ela quer que você pare, mas você dá conta, porém tá difícil. E aí, decidir enfrentar o difícil para alcançar o que você precisa, talvez seja trabalhoso, né? Então, às vezes, é o que eu digo, a zona de conforto nunca é confortável. Você sempre estará num lugar achando e pensando que isso é o suficiente, que tá bom, mas não tá, Hum. né? Eu acho que não só acho como penso que nós estamos em processo de transição sempre. E o que você quer fazer sobre isso? Né? E na psicanálise, eu trabalho na abordagem psicanalítica, né? Eu gosto muito de Freud, Jung, Melanie Klein, enfim. E essas pessoas, elas dizem que a nossa forma de trabalho, ela precisa ser sempre através de uma indignação, porque na vida a gente vai passar por porquês. E às vezes também não aceitamos. Nós vamos passar então pela fase de indignação, pela fase da elaboração, que é entender esses porquês. Né? Então faz sentido? Não faz, mas por que isso? Por que aquilo? Ah, tá, então isso aqui foi assim, enxergando possibilidades. Então, depois vem a aceitação. Então não adianta você falar assim, ah, não, de boa, eu terminei, tá tranquilo. Ah, não, tranquilo, eu fechei tranquei minha faculdade, que era meu sonho. Não, tá tranquilo, né? Ah, eu perdi meus pais, perdi uma situação, uma pessoa, né? Ah, não, tudo bem. Não, mas espera aí. Em que lugar, em que momento você não compreendeu que se você não viver esse sentimento que vai te trazer dor, daqui a pouco ele vai ser somatizado a alguma doença psicossomática, né? E aí, assim, ansiedade, depressão, crise de pânico, elas estão inteiramente ligadas a vivências que você não percebe que teve, mas você ocultou ela em algum lugar na sua mente, né? Não, e isso é muito importante que você falou sobre a questão do seu treino, né? Porque o esporte em si, ele foi um agente revolucionário no mundo, absurdo, e ainda continua sendo, né? Ele começou a quebrar N padrões sociais extremamente radicalistas, extremistas, como o próprio preconceito racial, étnico, né? Que o esporte ele começou a ser um canal, né? Indireto, né? Para que as pessoas pudessem se expressar através de gestos, através de bandeiras, através de gritos, para se libertar disso, né? E se desafiar. Então, quer dizer, o negócio ele é mais, né? A atividade física, o esporte, ele é mais que apenas uma atividade física, né? Ele pode ser para você também um agente de mudança, sim, cara, familiar, né? Político e dentre outras coisas. Então é muito fantástico. Ainda mais as artes, né? As artes marciais. Você estava falando que estava fazendo fight, né? Fight, o Adalto, por exemplo, ele lida também com muitas artes marciais. E o lindo disso tudo é que cada arte marcial, literalmente, a gente vê que não tem uma melhor que a outra, sabe? Mas em que aspecto, quero dizer? Porque cada uma trabalha um aspecto de guerra, sabe? Uma é extremamente prática e eficiente, traumática, né? Como, por exemplo, as mais modernizadas, como boxe, muay thai, kickbox. Essas são muito eficientes. O jiu-jitsu brasileiro, tudo. Porque elas são traumatizantes, elas são, sabe? Agora, e as milenares? Elas são menos
importantes? Não, elas não são menos importantes, porque a inteligência de guerra delas, se for ver para uma guerra, hoje, ainda mais com esse mundo digital, ela se mostra muito mais eficiente, né? Com alguns padrões de pensamento, sabe? Padrões, às vezes, de camuflamento, sabe? De você, às vezes, levar o desaforo para casa, sabe? E depois pensar em algo diferente para ser feito. Então, quer dizer, é muito legal a gente entrar nesse mundo, né? E nunca levar nada como verdade absoluta, né, Glaucia? Que é o que você falou. Abrir a cabeça, se colocar sempre à disposição para estar recebendo essa ajuda por parte de profissionais, né? Porque, igual você falou no começo da live, né? Hoje está claro que os profissionais da saúde não é para você usar emergencialmente, né? Hoje é para você usar em todos os momentos da sua vida, né? Eu não preciso perder peso quando eu já estou 50 quilos acima do meu peso, obeso mórbido, no grau 3, né? Eu não tenho que começar a fazer uma atividade física depois que eu infartei, que eu estou usando marca-passo no coração. Então, quer dizer, mas tem gente que ainda age dessa forma, pensa dessa forma. Infelizmente, mas estamos aí para auxiliar nisso e quebrando aos poucos, passando um pouquinho de amor. Mas voltando, senão eu fico falando até amanhã aqui, né? Uma perguntinha, deixa eu ver uma perguntinha aqui que também a gente levantou, né? Da questão das dificuldades, como a gente poder fazer as escolhas, né, frente essa questão dessas dificuldades, como bater de frente. Se tem alguma pergunta que você já respondeu, Glaucia, é só você me falar aí que eu já passo para a próxima aí para deixar o negócio mais dinâmico. Eu não entendi sua pergunta, Lu. É sobre o quê? Como que as Se as escolhas... pessoas elas têm dificuldades, sabe, em Ah, fazer fazer as escolhas, né? escolhas. É. Essa é uma questão que a gente aborda muito aqui, né? Você falou algo muito importante. Eu acho que nós não temos que esperar o limiar, né, da dor ou do incômodo estar numa crise de ansiedade ou de pânico. Porém, contudo, ainda temos muita dificuldade na psiquiatria e na psicologia ao lidar, né, sobre a procura, porque algumas pessoas ainda julgam muito a profissão como sendo profissões para pessoas que têm, né, realmente problemas mentais e equivalentes aí a pessoas loucas, né? Então quebrar esse lugar e foi muito trabalhoso, tem sido ainda, né? Então as pessoas elas vêm para terapia muitas das vezes por algum conflito e não para desenvolvimento. E aí a hora que chega aqui, que vê que o conflito era menor do que ela precisava para a vida dela, ela então escolhe pertencer a esse momento, né? Que de novo, eu falo que a terapia, ela não é um lugar 100% confortável. Se você estiver num lugar 100% confortável junto ao seu psicólogo, junto ao seu analista, reveja isso, né? Porque o nosso papel realmente é incomodar você para a tomada de novas decisões, para firmamento de decisões que você já tomou, né? Porque assim, se você vai e está num psicólogo que ele não te impulsiona ou ele não te incomoda, deixar por estar como você está hoje sem tomar nenhuma decisão, tá ok, né? Então eu falo sempre que a terapia ela não é simplesmente uma escuta de um momento com um amigo, né? A gente tem técnicas para estar aqui. Eu acho isso importante ressaltar. E as dificuldades em escolher, elas vêm novamente de novo, né? Porque ninguém quer se frustrar. Vamos falar sobre algo aqui que aparece bastante no consultório e que eu acredito que todo mundo já viveu, inclusive eu, que é sobre se relacionar, né? Então, assim, qual é a sua expectativa versus a sua realidade? Então, a minha expectativa é que eu encontre alguém, é que dê certo, é que a pessoa me ame, que ela seja assim. Tá, mas qual é a realidade? Qual é a pessoa que você está se relacionando? Como você escolheu essa pessoa? O que essa pessoa tem que cabe dentro das características Gláucia de ser, Lucas de ser, enfim. E aí, a partir de então, você vai entendendo que a sua expectativa ou ela está muito alta e você pode vir a se frustrar, ou você vai à base de uma realidade, uma coisa mais neutra. E para isso, escolha. Né? Então, até no mínimo aí Glaucia, então você está falando que a gente precisa saber escolher pessoas? Sim. Até porque
Assim como você precisa saber escolher seu profissional, assim como você precisa saber escolher qual treino que você se identifica mais, assim como você tem que escolher quais as refeições que você quer ou não fazer e o que isso promove na sua vida. Então, resumindo a pergunta, o que as suas escolhas estão promovendo para você? Está fazendo sentido? Escolher tal pessoa que fica com você um dia e depois some 10 e aí ela volta e você sempre aceita, faz sentido? Escolher um professor de academia ou de, enfim, luta, que fica só no celular enquanto você treina, faz sentido para você? Né? Ah, escolher um ambiente que é tóxico, mas eu tenho que estar ali porque meus amigos estão. Faz sentido para você? Então, respondendo a sua pergunta, eu te faço outra. O que faz sentido hoje para você? Né? Você que está nos assistindo, que vai ver depois, reflita sobre essa questão. Né? Sempre que, essa pessoa é interessante, eu vou fazer isso. Faz sentido para você? Ah, faz por conta disso. Então beleza. Agora, se você for emocionado, igual os termos hoje que nós temos muito novos aí, né? Tô emocionado, vou fazer. Tô treinando sem, né, direcionamento. Aí a gente entra naquele limbo, né, do fazer por fazer e até que momento isso vai ser bom para mim. E a gente sempre partindo. É importante também ouvir isso de você, porque dá um norte muito bom para a gente saber qual que é o nosso ponto de partida para com as coisas, né? Porque é muito claro e evidente, só que assim, não na hora de praticar, né? Que relacionamento, ele é uma via de mão dupla, sabe? Então, na hora que a gente aplica essa regra do fazer sentido, a gente vê que literalmente tudo tem que partir do pilar, que é o amor, sabe? É o amor da pessoa para com você, é o amor seu para com a pessoa, porque tendo essa referência do amor, e do amor forte mesmo, porque às vezes a gente ouvindo fala, Lucas, é óbvio. Não, não é óbvio, porque a gente às vezes parte desses outros pontos, que é o que você falou, né, Glá? Às vezes 100% da beleza estética, né? Beleza estética perfeita que você buscou, né? Às vezes você não aceitou um pouquinho menos a beleza estética, né? Que tinha muito mais amor envolvido, né? Como outros indicadores, questão de social, financeira, N N questões, coisas. Você N sabe que coisas. até fizeram uma pergunta aqui que eu acho importante, né? E é muito interessante. A terapia nos cura? Não. A terapia não promove cura na sua vida. Ela promove possibilidades barra liberdade, né? Você vai se expressar de uma forma diferente, você vai se libertar de pré-julgamentos, você vai se libertar do que você acreditava que era bom para o outro. Isso é muito importante porque nada e nenhum profissional vai te curar, né? A não ser se a gente está com uma gripe, você vai tratar e aí, ok, talvez você esteja bem. Mas ainda assim é bem trabalhoso. Aqui ela falou, né? De que forma nos ajuda a nos conhecer melhor? Porque sozinhos, a própria palavra já diz, né? Estamos sozinhos. Então a gente se perde um pouco nas nossas decisões. Porque assim como a gente estava comentando agora, decidir é trabalhoso. Mas tem pessoas que só vão, né? Aquele famoso só vai. Estamos no automático, é nós. E às vezes, então, não pensar que você não é sozinho, que você não está sozinho, que você tem o meio, que você tem as pessoas que envolvem você, que você tem uma série de coisas para promover um bom relacionamento, acredito que, então, de novo, pensando que eu estou sozinha e não posso, e não consigo, e vou fazer do meu jeito, está se prejudicando acima e além, né, de qualquer coisa, mas também está impactando nas suas relações. Então, a terapia, ela ajuda você, né, a despertar para esse lugar que às vezes sozinho você não pode conversar com ninguém, você vai ser julgado, você não quer, às vezes, uma opinião. Então, nós, enquanto psicólogos, a gente não infere na vida da pessoa, a gente dá condição do que ela traz, né? Então, a partir do que ela traz aqui de fala, a gente devolve para a pessoa de uma outra maneira que talvez ela ainda não tenha pensado. Então, sim, respondendo à pergunta, com certeza a terapia pode te ajudar a desenvolver coisas que você não consegue sozinho.
Eu achei muito interessante essa pergunta também e a colocação que você fez, porque a gente sempre busca, sabe? Por exemplo, a cura. Só que quando a gente busca a cura, sem julgamentos, né, galera? Quando a gente busca a cura, fala que está buscando a cura, muitas vezes a gente quer aquela cura e é meio inconsciente. Não, a gente não quer mais desafios, a gente não quer mais passar por dores, sabe? E a colocação que a Gláucia fez, que foi muito legal, é que, pô, a gente não traz a cura, né? A gente traz o fortalecimento. É igual a atividade física também. A gente traz o fortalecimento da psique para que você lide com a situação de uma forma muito melhor e possa, né, continuar o seu trajeto, né, de busca aí. E quando eu citei a questão do amor também, galera, e da via de mão dupla, que é o relacionamento, é porque tem uma coisa muito importante quando você parte desse prisma do amor, né? Porque o amor também você tem que entender que ele também tem limites, ele também tem outras coisas para ser observado e isso, né, através do profissional, ele vai te ajudar. Mas é a questão da comunicação, sabe? Que aí é na comunicação, na relação de via de mão dupla, né, de um pedindo para o outro com muito amor, muito carinho, você vê que quando parte de um amor forte, ao invés de um interesse exclusivo em determinada coisa, a pessoa ela cede muito mais fácil. Ela cede com muito mais coração aberto. Às vezes um jeito, um hábito de falar, né, grosseiro, ela cede, né? Então quer dizer, quando tem, né, esse cerne assim, esse centro que é o amor, é totalmente diferente o jeito que acontece nessa relação, essa via de mão dupla, né, Glaucio? Você É, concorda? nossa, demais. E você sabe que assim, eu acredito que o amor está muito correlacionado à palavra Deus, né? E Deus, independente de religião, mas é amor, né? Então, quando você pensa em Deus que faz e fez tudo, né, soberano para nós, com todas as coisas que teve que passar e por amor mesmo, né? Enfim, aí que a gente começa então a entender o quão genuíno é essa palavra e o quão você está disposto a realmente, às vezes, dar a outra face. Porque você, às vezes, não percebe, mas é agressivo, é irritado, se contamina com o que o mundo diz, que ai, não dá certo, porque as relações são assim, porque. Não, mas espera aí, né? Nós estamos aqui, inclusive, falando sobre isso. Priorize aquilo que você acredita. E, mais do que isso, né? Se você tem um propósito dentro do seu coração que não se chame propósito, mas que você acredita e que você tem vontade, entrega para algo sobrenatural também. Eu acho que esse é o momento nosso da vida, assim, que nós estamos vivendo, que a gente precisa crer em algo mais, né? Em algo maior, porque senão a gente acaba também se perdendo, porque a motivação, já dizia Zig Ziglar, né? Que é um filósofo. Ele fala que a motivação não dura sempre, nem o efeito do banho. Por isso que recomendo-se diariamente. Então, não adianta nada, às vezes, eu te dar um kit importado para você tomar banho, se deliciar ali naquele momento, se você não gosta disso. Então, o que me motiva para fazer tal coisa? E se eu olhar, talvez, para pessoas, situações, será que essa pessoa vai me curar? Será que essa pessoa vai me entregar o amor que eu preciso? Será que essa pessoa ela vai fazer meu corpo mudar? Será que eu estou olhando para o lugar errado? Né? Porque eu preciso estar, eu acho que um nível realmente acima para que a gente possa olhar para quem fez tudo, para quem pode todas as coisas. Então, eu acredito que esse seja o lado espiritual também das pessoas que precisa ser decidido olhar, né? É uma parte do nosso corpo que é essencial, eu diria. Então, sim, o amor move todas as coisas. E você tocando nesse assunto de questão de espiritualidade, eu acho fantástico também, porque eu acho que todas as coisas no mundo, elas foram feitas para contribuir com a construção do mundo. Agora, se para bem ou se para mal, aí o ser humano, né, Escolhe tem que, livre-arbítrio. que escolhe. Porque os ensinamentos por parte, sabe, os ensinamentos mais espiritualizados, não estou falando mais doutrinários, sabe? Porque doutrinação a gente já sabe que quer te levar para determinado caminho, né? Que também não estou colocando, Certo sabe, e opinião errado. sobre isso. Uhum. Até porque tem pessoas que tomam caminhos, né,
doutrinários, espirituais, e são pessoas extremamente iluminadas, Sim, gente assim que agrega absurdamente, e pessoas que tomam o caminho doutrinário para também cair novamente na zona de conforto, né? sim. Que Naquela, não deixa de ser um naquela zona comodismo, né? dentro do seu comodismo. Mas você tocou nesse assunto, é muito forte esse assunto, porque tem uma frase que um amigo me falou, que é porque eu questionava ele bastante sobre N coisas, principalmente a questão empirismo versus ciência. Nossa, que isso daí dá uma polêmica muito legal e que dá por dias, né? Aí ele simplesmente ele virou para mim assim, ele falou: Lucas, o que você não está entendendo é que o empirismo, sabe, as coisas empíricas, ele também é uma ciência. Ele também faz parte de uma ciência. Porque eu defendia muito só a ciência, sabe? Né? E aí ele me falou isso, meio que virou uma chave na minha cabeça, que estava totalmente oculta e fechada, que eu falei, cara, é verdade. Aí ele falou, se você pegar os guidelines, você pegar todas as coisas, todos os fundamentos, foram feitos com coisas empíricas. Foram feitos trabalhos de desenvolvimento, né, para se formar a ciência em si. Só que eu, Lucas, por mais óbvio que isso pareça, não entrava na minha cabeça e eu queria fazer a função de ficar batendo, né, em coisas que tinha o viés muito generalista, sabe, muito amplo, principalmente ensinamentos espirituais, e isso, tipo, meu, mudou a minha vida da água para o vinho, porque hoje eu aceito as duas opiniões, entendendo a colocação de cada uma, com muito amor, com muito respeito. E na hora que você tocou isso aí, eu falei, cara, eu preciso falar isso, porque é muito importante, porque N pessoas às vezes está passando, né? É por isso. Então, muito legal mesmo. E, cara, já passou voando 50 minutos. Eu vou te fazer uma perguntinha assim, mais rapidinha. Quando a pessoa, às vezes. Como que você ensina, então, às vezes, a pessoa, Gláucia, a ela saber, né? O que que ela não quer para a vida dela, sabe? Quais tipos de sentimento que você falou, ó, observe esse sentimento X, esse sentimento Y, para que você saiba o que você principalmente não quer para a sua vida. Olha, eu costumo dizer que, na maioria dos casos, quando você toma uma decisão e ela te traz paz, você está no caminho certo. Quando você. E paz, o que, que é, né? É você estar bem, você estar sentindo que, por mais difícil que seja, você está passando pela tempestade, mas aquilo faz sentido para você, que eu acho que é o que a gente falou anteriormente, precisa fazer sentido. Então, quando você sente arrependimento ao tomar alguma decisão, ao comer demais, a falar grosseiramente com alguém, a estar numa relação que não é aquilo que você gostaria e a forma que você gostaria de ser tratado. Ou seja, gera em você um pouco de eu tô arrependido do que eu fiz. Eu não queria ter feito isso. Eu não queria mais estar nesse lugar. Perceber-se, né? Então, o convite que eu quero fazer aqui hoje é que você possa perceber realmente, de fato, aquilo que você não quer mais para sua vida, porque o que eu quero é muito amplo. Eu gosto de japa, McDonald's, eu gosto de macarrão, ixi, é muito. Nossa, mas o que você não gosta de comer? Nossa, sei lá, jiló. Então, assim, eu tenho que pensar muito, porque às vezes as coisas que eu gosto são muito maiores, né? Então, aprenda a realmente interpretar, né, o que você pensa versus o que você sente. Porque às vezes o que você pensa, né? Esse passeio vai ser ótimo para mim, porque lá eu vou tirar foto, eu vou conhecer pessoas. Não, mas peraí, sente. Faz sentido estar com essas pessoas? Você vai abrir mão do que para estar nesse lugar? Então, nada mais é do que um reconhecimento sobre as coisas que fazem bem para você, né? E a base do que você tem decidido as suas coisas, sobre o que o outro quer que você faça ou sobre o que de fato você quer fazer, né? Então, eu acredito que o não vem daí, porque daí você vai começar a se incomodar com algumas coisas que você vai e não vai gostar. E aí isso vai falar mais alto com você. Assim como você trouxe agora, né, Lucas, que você ampliou a sua mente para o empirismo ou e também para a ciência, as coisas empíricas, a gente abre uma vez a nossa mente e nunca mais ela retrocede. Porque não tem espaço para retroceder. Você já entendeu esse passo. Você pode escolher. Mas você não vai mais fechar para aquele lugar do não. Isso não, isso eu não quero.
Não, Verdade. eu entendi. Então aí eu escolho, né? Sobre através do conhecimento mesmo. É. E fazendo uma observação final em cima disso que você falou, né, que também é muito importante a gente entender que também foi difícil entender isso na vida, que, gente, tudo é vendido. Tudo é vendido nesse mundo. Tudo que está sendo posto na sua frente está sendo vendido por alguém. Isso é bom? Isso é ruim? Também fica aquela interrogação. Que aquela interrogação nada mais é que, tipo, não tem o bom e o ruim. O bom e o ruim é, tipo, é É o você que faz ouvir para você, você, né? Também né? sentido. Você ouvir você, você ouvir os seus sentimentos, porque a gente tem que entender, tudo é vendido. A gente está em um sistema, por exemplo, capitalista, que tem seus lados muito bons e tem seus lados muito ruins, por exemplo, que, meu, tudo é vendido para você. Então, muitas vezes eu estava me vendo fazendo três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo e eram as mesmas coisas, os mesmos cursos. Falei, mano, estou rasgando meu dinheiro. E aí eu comecei a ver a essência dos porquês das coisas, né? E querendo achar culpados, e não achei. Eu achei o maior culpado de tudo isso. Porque as pessoas, elas não tinham maldades, elas estavam vendendo para mim, né, novos cursos. E aí entra onde que você falou, né? Saber controlar, né, essas prioridades. E controlar ouvindo bastante essa questão do amor, né? E não só do amor, estar junto com o profissional, porque isso também que eu ia falar, é mega complexo esse papo que a gente está falando, galera. A gente está falando agora, é um bate-papo, mas daqui a pouco todo mundo vai esquecer grande parte dessa conversa, sabe? Né? Por mais que vai estar gravada. Mas saber aplicá-la no dia a dia é sempre bom você ter um profissional do lado, nem que for uma vez por semana, sabe? Ou quinzenal, não sei, quem vai predizer isso é o próprio profissional em si, depois de uma anamnese, depois de Uma um avaliação. questionamento que ele fizer. Né? No caso, na psicologia é outro nome que dá, né? A anamnese a gente faz, mas quando é mais para psicodiagnóstico infantil, né? Eu trabalho com adolescentes 14 mais, adultos e casais. Então, eu faço uma avaliação psicológica, que na verdade não vou te dar nenhum diagnóstico, mas a gente entende a demanda e você também, enquanto paciente, pode entender o meu trabalho e aí posteriormente a gente vê se dá sequência ou não. Lembrando que é muito importante a sinergia com o profissional, né? Então, às vezes as pessoas vêm, me procuram e eu falo, olha, eu tenho minha forma de trabalhar, minha abordagem. Caso você não se sinta confortável, vá em busca de uma outra pessoa, porque ela vai fazer toda a diferença na sua vida, né? Então, quem fica é muito bem-vindo, mas também quem vai, eu fico muito feliz, porque nós da área da saúde mental, nós queremos ver evolução. Então, não porque comigo a pessoa tem que ficar, porque financeiro, até porque quem trabalha na área da saúde mental não podemos dizer que não nos importamos financeiramente, não é isso, mas não é só, tá? Porque senão a gente não trabalha, né? Então eu vejo como um dom, vejo como um chamado, vejo como uma oportunidade de vida de alinhar o meu propósito junto ao meu trabalho. Isso é fantástico, não são todas as pessoas que têm isso e tá tudo bem, né? Mas eu, enquanto pessoa, me sinto muito realizada aqui. Então, estar no sábado atendendo ou estando aqui falando sobre isso é tranquilo, mas escolha um profissional da sua confiança, né? Ah, porque fulano faz com ciclano, então eu vou fazer. Ah, porque o Instagram dele tem muitos seguidores, então eu vou fazer. Cuidado com isso, né? Porque a gente precisa de tete a tete, dessa coisa realmente de sentir, né? Que aí acho que resume tudo no que a gente trouxe hoje sobre amor, né? É. E a questão dos rótulos, né? Tudo que a gente vê como rótulo, a gente tem que tomar cuidado que leva a caminhos fechados, né? Por exemplo, eu quero a cura, né? Ou então pessoas do gênero X são assim, pessoas do gênero Y são assim. Os rótulos dentro da história da humanidade, olha, foi bem usado, viu, para extermínio. Então tem que tomar muito cuidado e tipo, sempre estar com o coração assim, mega Aberto. aberto, mega aberto. E assim, Glaucio, eu achei legal o que você falou também no finalzinho para concluir, porque falta 2 minutinhos, né, para a live acabar, que é essa questão de se modernizar, que aí vai de encontro com tudo que a gente se falou, sabe? Profissionais de fazerem o que eu estou fazendo aqui, o que a Jéssica está fazendo aqui, o que a Glaucia está fazendo aqui, é se modernizar, saber que, tipo, tem que comunicar,
de várias formas possíveis, tem que levar de várias formas possíveis, porque aí, galera, aí a roda gira. A roda do capitalismo, a roda das outras coisas gira. Porque aí você vai estar em linha, alinhado com o que há de mais moderno. Aí vem demanda. E aí você não precisa agir de forma mais antiga, arcaica, feudal, que eu gosto de falar, que são assim mecanismos antigos. Por exemplo, fazer monopólio de alunos, fazer monopólio de clientes. Eu ver que, tipo assim, meu, eu não estou atendendo, o aluno não está gostando da minha aula de luta, só que também não vou indicar ninguém. Não existe E isso. assim, e assim, a gente conhece de cada 10, né? Vamos lá. É Mas uma por quê? porcentagem desumana. Mas por quê? Porque, infelizmente, aí tem as características, né? Interior e também porque essa questão de busca por habilidades, né, não tem, né? E às vezes acaba ficando escasso, porque as pessoas elas te observam as suas mudanças, elas observam o seu grau de amor, de interação com o que você faz, né? E grande parte das pessoas hoje não vão só por preço, né? Então, esse papo é infinito e é muito legal. Agradeço demais, Glaucia, você ter aceitado esse convite, Obrigada. ter falado aí por 1 hora comigo. A Jéssica ter feito toda essa interpretação também agradeço demais ela aí. E assim, quando eu puder e tiver temas assim interessantes que você quiser falar, a gente vai para cima de novo. Fechou? Combinado. Eu queria agradecer ao pessoal que também esteve aqui. Lembrando que, assim, houveram alguns comentários, mas caso você queira fazer perguntas, Uhum. podem mandar, né? A live vai ficar salva, ou também podem mandar no próprio direct. A gente vai responder com todo carinho, né? Sim. E é isso. Gratidão, viu? Então, fechou. Um bom final de semana para todo mundo. Curtam o sábado aí da melhor forma possível. E a gente é um canal direto. Se quiser mandar alguma mensagem, como a Glá falou, só Tamo junto. manda que tamo junto. Fechou? Tchau, tchau. Grande Boa abraço. Tchau, semana. tchau, Glá. Obrigada, Tchau, tchau, pessoal. Jéssica. É.